Olá, torcedor palmeirense! Se você é palmeirense de coração, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos mostrar que a torcida do Palmeiras é a maior do Brasil. Antes de ir para a notícia, deixa nos comentários de qual cidade você está comentando. Vamos para o vídeo. O que era para ser apenas a comemoração de uma classificação virou combustível para um dos capítulos mais explosivos da rivalidade paulista. Assim que o Palmeiras carimbou sua vaga na semifinal do Paulistão após uma vitória por 4-0 contra o Capivariano, uma declaração atravessou os bastidores e atingiu em cheio o orgulho alviverde. Memphis Depay, que parece guardar mágoas desde a última vez que enfrentou o Palmeiras, foi questionado sobre o favorito ao título e, em vez de cautela, escolheu provocação. Ele apontou o Corinthians como grande candidato, disse que quer enfrentar o Palmeiras na semifinal. Colocou em dúvida a vitória do Verdão sobre o Corinthians no primeiro turno e falou sobre a torcida do Verdão em caso de um confronto na semifinal. Fica comigo até o final, porque cada detalhe dessa fala muda o peso desse possível derby na próxima rodada do Paulistão. A classificação do Palmeiras para as semifinais do Campeonato Paulista mal tinha sido confirmada e o clima já estava pegando fogo nos bastidores. A torcida ainda comemorava a vaga, analisava os possíveis confrontos e projetava o caminho até a final, quando uma declaração inesperada mudou completamente o cenário da rivalidade. Em meio às entrevistas antes do jogo, Memphis Depay, principal nome do Corinthians desde sua chegada ao futebol brasileiro, foi abordado por um blogueiro conhecido por ser ligado à torcida alvinegra. A pergunta parecia simples, mas a resposta transformou o ambiente do Paulistão em pura tensão. Questionado sobre quem ele via como favorito ao título, Memphis não hesitou, não desconversou e não adotou discurso diplomático. Ele cravou que, na visão dele, o Corinthians é o grande favorito para levantar o troféu. Mas não parou por aí. O que já seria suficiente para incendiar a rivalidade ganhou um capítulo ainda mais provocador quando Memphis revelou algo que chamou a atenção até de quem estava apenas acompanhando. Ele afirmou que gostaria de enfrentar o Palmeiras na semifinal. Disse isso de maneira direta, olhando para a câmera, deixando claro que quer o clássico como próximo desafio. Pessoas próximas ao ídolo corintiano recentemente revelaram que Memphis ficou mordido pela derrota para o Palmeiras, em partida que ficou marcada pelo pênalti perdido por ele. Já a declaração do atacante caiu como uma bomba entre torcedores dos dois lados. Enquanto corintianos exaltavam a confiança do atacante, palmeirenses passaram a encarar as palavras como um verdadeiro chamado para o duelo. E como se não bastasse, Memphis ainda fez questão de revisitar o clássico do primeiro turno, colocando em xeque a vitória do Verdão. Ao comentar sobre o resultado do primeiro confronto entre as equipes, Memphis afirmou que, na visão dele, o Corinthians não foi derrotado pelo Palmeiras, mas sim por erros próprios. Segundo o atacante, o time alvinegro perdeu para ele mesmo. A frase rapidamente ganhou repercussão e abriu debate sobre o peso das palavras em momentos decisivos da temporada. Para muitos foi uma tentativa clara de diminuir o mérito da vitória palmeirense. Para outros, apenas um discurso de confiança interna. O fato é que a declaração colocou ainda mais tempero em um possível reencontro na semifinal. E Memphis foi além. Ele deixou claro que, em caso de nova penalidade a favor do Corinthians em um clássico contra o Palmeiras, já avisou nos vestiários que a responsabilidade será dele. A segurança demonstrada ao falar sobre pênaltis chamou atenção. A afirmação reforça a postura de liderança que o atacante tenta consolidar dentro do elenco corintiano. Em um campeonato marcado por pressão, decisões em detalhes e clássicos de alta voltagem, assumir publicamente essa responsabilidade é uma mensagem direta não apenas ao rival, mas também ao próprio grupo. O cenário está montado. De um lado, o Palmeiras classificado focado em mais uma campanha sólida no estadual, do outro, um Corinthians embalado por um discurso de confiança e provocação que ecoa pelos corredores do futebol paulista. Agora, com as semifinais se aproximando, cada palavra dita começa a ganhar peso real. A possibilidade de um derby decisivo cresce no imaginário da torcida, alimentada por declarações que elevam a temperatura antes mesmo de a bola rolar. Memphis colocou o Corinthians como favorito, questionou a derrota anterior e assumiu publicamente a responsabilidade por um possível pênalti em novo confronto. O Palmeiras, por sua vez, chega respaldado pela classificação e pelo resultado já conquistado no primeiro turno. E eu quero saber de você. Essa fala aumenta a confiança ou vira combustível para o Palmeiras? Deixe a sua opinião nos comentários. Segunda notícia. Torcedor do Palmeiras, presta muita atenção porque o que aconteceu hoje pode mudar completamente a forma como você está enxergando a zaga do Verdão para o restante da temporada.
A contratação de Nino foi confirmada, a torcida reagiu, as redes sociais explodiram. Mas o que ninguém esperava era a declaração forte, direta e estratégica de Abel Ferreira na zona mista após a vitória por 4-0 sobre o Capivariano. O treinador não apenas falou sobre o novo reforço, como também colocou um ponto final nas dúvidas sobre Gomes e Murilo e mandou um recado para a torcida do Palmeiras. Fica até o final porque você vai entender porque essa fala de Abel pode redefinir a disputa na defesa e reforçar ainda mais a identidade vencedora do Palmeiras. A confirmação do acerto entre Palmeiras e Zenit por Nino caiu como uma bomba no noticiário esportivo e mexeu imediatamente com a torcida. Depois de dias intensos de negociações, rumores e expectativa crescente, o martelo foi batido por 17 milhões de euros. E o zagueiro agora é oficialmente jogador do Verdão. O xerife que chega após o fim da temporada europeia, vem para reforçar um setor que já era considerado um dos mais sólidos do país. E justamente por isso a pergunta passou a ecoar entre os torcedores: quem perde espaço? A resposta começou a ser desenhada minutos após o apito final do jogo entre Palmeiras e Capivariano, quando o técnico Abel Ferreira apareceu na zona mista e falou de forma direta sobre o novo cenário da defesa com a confirmação de Nino. A declaração não apenas esclareceu a situação, mas também redefiniu a hierarquia do elenco para a sequência da temporada. Abel iniciou elogiando Nino, destacando sua qualidade técnica, capacidade de liderança e experiência em grandes competições. Segundo o treinador, trata-se de um excelente jogador, preparado para atuar em alto nível e que chega para elevar ainda mais a competitividade interna. Porém, logo em seguida veio a afirmação que mais repercutiu. Neste momento, Nino está atrás de Gomes e Murilo na disputa por posição. A fala foi objetiva e deixou claro que o critério do comandante é meritocrático e baseado em desempenho consistente ao longo do tempo. A chegada do reforço que acontece no fim da temporada europeia não altera automaticamente a estrutura que vem dando resultado. O recado foi claro: para assumir a titularidade, será preciso superar uma dupla que construiu números e conquistas expressivas. Nos últimos dias, Murilo vinha sendo alvo de críticas por parte da torcida em função de lances específicos que geraram debates nas redes sociais. A pressão aumentou e parte do público passou a questionar se a contratação de Nino poderia significar uma mudança imediata na zaga titular. Abel, porém, fez questão de blindar seu jogador e reforçar a confiança na parceria defensiva. Ele lembrou que Gomes e Murilo foram peças fundamentais nas campanhas vitoriosas dos últimos anos, participando diretamente das conquistas que consolidaram o Palmeiras como protagonista no cenário nacional e continental. O treinador destacou que títulos não são construídos apenas com talento individual, mas com entrosamento, confiança mútua e regularidade coletiva. A defesa dos seus comandados não ficou apenas no discurso emocional. Abel apresentou números que chamam atenção e sustentam sua argumentação. De acordo com ele, a dupla está próxima de completar 50 jogos sem sofrer gols em partidas em que atuaram juntos do início ao fim. Trata-se de uma marca que evidencia consistência e solidez raras no futebol brasileiro. E o jogo pelas quartas de final contra o Capivariano serviu como mais um capítulo dessa sequência impressionante. Mais uma vez a defesa não foi vazada, mostrando organização, imposição física e leitura de jogo apurada. Para o treinador, esse tipo de regularidade não acontece por acaso, mas é fruto de trabalho diário, entendimento tático e comprometimento coletivo. Ao comentar especificamente sobre a atuação da dupla, Abel ressaltou que a sintonia entre Gomes e Murilo permite que o time jogue mais avançado, pressione alto e mantenha controle territorial. A confiança na retaguarda dá liberdade ao meio-campo e ao ataque para arriscar mais. Ele afirmou que a segurança transmitida pela zaga é um dos pilares do modelo de jogo implantado nos últimos anos. Por isso, mesmo com a chegada de um reforço de peso, a estrutura principal permanece intacta. A competitividade aumenta, o elenco ganha profundidade, mas a base construída com desempenho comprovado segue como referência dentro do grupo. Encerrando a entrevista, Abel foi categórico ao classificar Gomes e Murilo como a melhor dupla de zagueiros do Brasil na atualidade. A declaração reforçou a hierarquia e deixou claro que a disputa interna será saudável, porém exigente. Nino chega para somar, pressionar e elevar o nível, mas a titularidade continuará sendo conquistada dentro de campo. O cenário está definido. A defesa que empilhou títulos e acumula números expressivos permanece como prioridade, enquanto o novo reforço inicia sua trajetória buscando espaço. A concorrência está aberta, o elenco está fortalecido e o Palmeiras segue mostrando que sua força começa pela solidez defensiva.
E agora a pergunta é para você, torcedor do Verdão. Nino deve esperar sua oportunidade ou já merece uma chance entre os titulares? Gomes e Murilo continuam sendo a melhor dupla do Brasil? Deixe sua opinião aqui nos comentários.